Estamos iniciando o nosso curso de doutrina espírita, filosofia, estudo de filosofia em tempos de coronavírus e as interpretações e a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos com Paulo em sua Epístola aos Romanos 5, dando prosseguimento ao que ele falou e a interpretação paralela do Espiritismo, que eu peço gentilmente que vocês se atentem, porque são pontos muito importantes pelo lado de Paulo, que criou a dogmática paulina e que foi o corpus pessoal, principal da formação da dogmática da própria Igreja Católica, e inclusive da liturgia e de outras manifestações religiosas do catolicismo. Então, por outro lado, nós temos o Espiritismo, que visualiza o texto de Paulo sob a sua ótica pessoal, doutrinária também. Essa comparação entre a dogmática paulina e a lógica e a razão espírita, ela converge para um grande conhecimento do Espiritismo e realmente a sua grande proposta, que é a proposta moral, porque o Espiritismo, para aqueles que estão começando hoje, tem como finalismo doutrinário, tem como objetivo último e derradeiro a modificação moral dos indivíduos. É essa a razão que o Espiritismo veio ao mundo. E essa modificação moral atende exatamente o que Cristo propôs nos seus evangelhos, quando toca os seus ensinamentos morais. Não nos interessa, espíritas, os fenômenos de Jesus propriamente dito, os atos da vida cotidiana, as ressurreições, os milagres e as palavras que a Igreja tomou como dogma. Isso fica em plano secundário, porque o que nós vamos levar depois de desencarnarmos será a nossa estrutura intelectual e a nossa moral. Essa é a grande herança que nós levamos. E quanto mais moralmente evoluídos, intelectualmente conhecendo mais eventos ligados à relação do homem com o mundo espiritual e vice-versa, mais nós teremos na outra dimensão, um status de vida mais feliz. Portanto, nós preparamos o reino de Deus, não exatamente como Jesus disse, porque ele não conseguiu e não tinha, no momento, condições de detalhar esse reino de Deus, que é o mundo espiritual. Mas com o advento do Espiritismo, em que também Jesus volta para promover essa chegada do Espiritismo, esse advento, então, a partir disso, nós vamos ter a compreensão mais exata. Então, voltando aqui a Romanos 5, e também pedindo para vocês se inscreverem, clicarem o botão, vamos ler aqui Romanos 5,14 e outros versículos. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Veja, a morte de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que figurava aquele que havia de vir. Então, a morte que Paulo assinala não é a morte física, é a morte do espírito, porque o espírito substancialmente é imortal, ele não morre, é um ser imortal. Como é que o ser imortal vai morrer? Só tem uma forma de compreender essa titulação que Paulo dá, é a metáfora. O que significa a morte no mundo espiritual? Metaforicamente falando, significa o espírito ficar nas trevas, na ignorância de Deus. Então, quando ele se afasta de Deus, é a própria morte dele, no sentido que ele não retorna para a sua origem. Fica no estado de estagnação e, portanto, é uma morte. Mas a lei do Espiritismo, que o Espiritismo propõe, que é a lei do progresso, vai dinamizá-lo e um dia ele vai acordar para a vida eterna e se aproximar de Deus. Portanto, essa transgressão que Adão figurava é a transgressão do pecado original, que pela doutrina paulina nós todos herdamos. Enfim, mantém o princípio do pecado original, tendo por base
o que está contido em Gênesis 3,13. Agora, nominando com toda a clareza Adão, o primeiro transgressor. E assim, seu caráter hereditário, que se estende por sua descendência, alcança Moisés, como também alcança os que não pecaram. Então, essa é a proposta paulina. Enfim, são todos indistintamente culpados, está aqui, pagãos e gentios, não interessa, e esse pecado, ele é transmitido pela hereditariedade que começa em Adão, a hereditariedade de Adão, para os que pecaram e os que são inocentes. Por que são os inocentes concluídos aqui? Porque é uma nova proposta de justiça que Paulo propõe, coloca. Então, até os inocentes devem seguir a sua dogmática. Continuamos. Todavia, não assim o dom gratuito, como a ofensa, como ofensa adâmica, né? Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Enfim, nesse momento, ele cria uma correspondência hereditária do pecado em Adão, que ele concebe como algo hereditário e inato, que é o transgressor da determinação de Deus, lá no jardim do Éden, com a hereditariedade do dom da graça. Essa hereditariedade do dom da graça é transmitida do dom da graça aos que adotam a fé em Jesus, transmitidas pelos aqueles que seguem esse princípio da fé em Jesus. Aí surge um fato novo. A supressão da hereditariedade do pecado se torna possível, realizável, mediante a nova lei, a lei da fé. Então, a coisa fica, em Paulo, fica como uma espécie de milagre, né? Você adotou a fé em Jesus, você se tornou inocente. E você vai desfrutar da justiça, vai ser um justo e vai viver eternamente com Deus após a morte, como isso é propalado pela teologia católica. Vamos ver a correspondência de Adão e Jesus, que Adão diz e que Jesus tem, e a condição comum da hereditariedade. Em Adão é ofensor do mandamento de Deus. Ele ofende o mandamento de Deus, violando, né, a proibição da fruta no centro do jardim. Ao violar, ele comete o pecado. E esse pecado é hereditariamente transmitido a toda a descendência. Isso que diz Adão, diz Paulo. Jesus, ele diz que cumprir o mandamento de Deus, o indivíduo ficará numa situação que ele aqui coloca com toda clareza. João 18, 49 e 50. Porque, diz Jesus, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer. Veja, eu não tenho falado por mim mesmo. Eu não tenho falado por mim mesmo. João 18, 49 e 50. Mas o Pai que me enviou, esse mesmo, tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna, viver ao lado de Deus. O seu mandamento é vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, essa questão que Paulo propõe, criando essa nova situação de adoção da Deus, da fé em Jesus, e a partir disso, criando um quadro de ausência de pecado, de remissão dos pecados, em Jesus, ele diz apenas que ele repete aquilo que o Pai colocou nele. Portanto, Jesus, como preposto de Deus, tem autoridade moral, ou seja, para promover e anunciar o que o mandamento vai ser a vida eterna, desde que cumpra o quê? Os evangelhos de Jesus. Então, a vida eterna em Jesus é alcançada pelo cumprimento e a execução e a prática dos evangelhos que ele escreveu, o que ele ditou. É aqui. E ele tem autoridade moral para isso, porque ele é um preposto de Deus. Já Paulo, que é Paulo perto de Jesus, né? Guardado as proporções. Paulo, ele está lutando, né, contra a sua própria natureza
e tentando criar um mecanismo de libertação das pessoas. Então, essa criação paulina, ela fica eclipsada totalmente pela determinação de Jesus, que a vida eterna será realmente o cumprimento dos seus evangelhos e não a própria consignação da dogmática da fé como veículo de receber o dom da graça e assim se libertar. Tanto aqui o próprio evangelho contradiz o que foi colocado por Paulo. Continuamos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Continua, desobediência de Adão. Assim, pela desobediência de um só, pela obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Então, ele diz que pela desobediência ficamos de Adão, herdamos e temos inatamente o pecado, mas esse pecado será emitido apenas a partir da obediência da fé em Jesus. E o mecanismo da fé não é a leitura do Evangelho, a interpretação desse Evangelho. Não é a prática desse Evangelho. Não é o exercício do que Jesus propôs. É apenas singularmente um dom que explode a fé, e essa fé explode o dom da graça, e com ela vem, como se eu diria, magicamente a remissão dos pecados, desconhecendo tudo que passou lá atrás com o indivíduo nas ações do mal e do bem. Nesse sentido, o Espiritismo tem a sua própria posição. Ele diz o seguinte: o Espiritismo rejeita a hereditariedade do pecado. O pecado não é hereditário. E, por consequência, da fé. Também não aceita isso. Propostas por Paulo, e com isso deita ao chão a doutrina paulina da fé, por seu princípio e origem, Adão, o primeiro a pecar, e mais tarde Jesus, a adoção, gerando o dom da graça, cujo efeito é desconsiderar o exercício do livre-arbítrio. Portanto, esse é o problema maior da doutrina paulina frente ao Espiritismo. Já falamos frente a Jesus. A doutrina paulina fracassa, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós não herdamos o que o outro fez, o que aquele fez, o que nosso avô, bisavô fez. Não herdamos. Nós temos a nossa própria linha espiritual, a nossa individualidade e as nossas opções e escolhas. Isso que diz a doutrina. Vamos ver o que diz aqui também Allan Kardec, no Céu e Inferno e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, CELD, 2011, página 126. Cada um é responsável somente por suas próprias faltas. Cada um é responsável somente por suas próprias faltas. Ninguém sofre apenas das faltas dos outros, a menos que elas tenham dado ensejo, provocando-as, por exemplo, seja não impedindo o mal quando tinha condições de fazê-lo. Então, a doutrina, o Espiritismo tem essa visão que ninguém é responsável pelos outros. O próprio Ezequiel, eu também volto a admirar aqui o desconhecimento de Paulo, porque se ele era um doutor da lei, como é que ele desconsidera Ezequiel, que é um dos profetas, né? Doutor da lei no mosaico. Quer dizer, isso na nossa cabeça não entra muito, né? Ezequiel, igualmente, afirma a inexistência do pecado hereditário. Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 20. A alma que peca é a que morre, quer dizer, é que entra no estado de ignorância, né? De ignorância de Deus. O filho não carregará a injustiça do pai, e o pai não carregará a injustiça do filho. A justiça do justo estará com ele, e a impiedade do ímpio estará com ele. Portanto, fica claro aqui que no Espiritismo, pela lei do livre-arbítrio, nós é que carregaremos sobre nós as consequências e os efeitos das nossas ações. Não temos nada a ver com nossos avós, com a atitude deles, né? Nós somos solitariamente pessoas que decidem o nosso destino. Delegar o nosso destino a terceiros, no sentido de sermos afetados pelas ações de terceiros, que é o pecado inato,
e que recebemos hereditariamente é desconsiderar a sabedoria divina. Porque Deus quis criar os espíritos para cada um evoluir per si, dentro da realidade da lei do progresso. Então, como desconsidera essa sabedoria divina, dizendo que nós não evoluiríamos por nós próprios, porque teríamos a interferência dos nossos passados pais, passados avós, etc. E teríamos também um pecado em nós, da qual nós não geramos, pelas nossas ações. Isso não pode ser uma doutrina trazida por Deus. Também nega aquilo que Jesus disse, né? Jesus, sendo preposto de Deus, ele tinha autoridade moral para dizer a verdade. Era o único que nós podíamos confiar na excelência das suas palavras, na excelência das suas verdades. E ele diz, então, que deve-se seguir o quê? O Evangelho. Então, ele não disse que deve seguir a fé. A fé é um dos mecanismos, mas não é solitariamente a fé que vai resolver os nossos problemas. O que vai resolver o nosso problema é a prática da caridade, é a ação da caridade. E, finalmente, o próprio Paulo aqui desconhece também, Ezequiel 18:20, que a alma que peca e que morre, ao filho não carrega a injustiça do seu pai ou daqueles que antecederam. Então, tem um caso muito espinhoso também. Eu volto a dizer a vocês como é que as pessoas aceitaram isso, né? Muitos anos ou muitos séculos. Né? Como é que as pessoas aceitaram essa dogmática, que não tem uma lógica? Né? Eles aceitaram porque a civilização evolui aos poucos. Era necessário, com a consubstanciação da igreja, criar-se esses dogmas, esses artigos de fé, esses chamados mistérios, que não há explicação, para a comunidade ter algum tipo de conduta moral. Mas, vencido essa parte eminentemente, eu diria, obtusa, calcada numa espécie de ilusão religiosa, né, veio um mecanismo racional, veio a razão. E dentro dessa razão, a humanidade foi evoluindo, e nós vamos ver em outras aulas futuras que o grande choque para a igreja foi o advento da filosofia racional, da revolução racional, que ocorre a partir do século 1400. A partir do racionalismo, vai a igreja se bater contra esses grandes investigadores, como Galileu, como Kepler, como Descartes. Ela vai se chocar contra a ciência. E a ciência, como um ariete, vai rompendo todas essas barreiras dogmáticas da igreja e desmistificando aquilo que ela colocava como algo transcendental e milagroso. E avança, como a ciência não tem religião, ela se baseia no conhecimento e na comprovação desse conhecimento, na universalização desse conhecimento, ela avança. Avança depois com o século XIX, que é o século de Kardec, com a constituição do átomo, da irradiação, enfim, um grande cientista, Pierre Curie, na irradiação, Bohr no átomo, na constituição do átomo, enfim, Faraday na eletricidade, ela vai avançando, e nesse século XIX, em 1857, surge o Espiritismo, já na medida em que o homem já está com a sua razão mais amadurecida. Então, nós não podemos negar nada, temos que dizer que houve a infância da religião. Essa infância da religião se deteve nesses anos, desde Jesus, desde a criação da igreja, até o advento, eu diria, que marca realmente dá um corte nessa imaturidade religiosa, começa a dar o corte, um divisor de água, com o advento de Francis Bacon na pesquisa experimental, no método de pesquisa experimental, e na ciência, e nas diversas revoluções do pensamento humano. Isso nós vamos ver, nós vamos estudar toda essa área histórica de evolução do pensamento humano. Por isso, nós não nos surpreendemos. Agora, quando nós colocamos as coisas do espírito, com essa clareza do professor Kardec, porque eu não estou criando nada, e nem quero ser proprietário de nada, eu sou apenas um professor,
e o professor transmite os conhecimentos com fidelidade e de maneira honesta. É isso que é a missão do verdadeiro professor. E se interessa pelos alunos, para que eles aprendam, para eles que cresçam. Enfim, a partir do advento do Espiritismo, tudo isso vai caindo. Só não cairá aquele que não quer pensar. Por quê? Porque às vezes está imaturamente moral. Moralmente é imaturo. Ele não alcançou ainda essa visão, porque o seu espírito não amadureceu. Mas todos amadurecerão. Porque a vida eterna, quer dizer, essa concepção de felicidade e de progresso, é uma promessa de Deus, desde que nos criou. Então, cada um fará seu esforço próprio, seu livre-arbítrio e conquistará pelos seus próprios méritos essa situação que aqui é conquistada por uma fé dogmática em Paulo. Então, o Espiritismo, ele toca a responsabilidade individual de cada um e a consequência dos seus atos. Cada um é responsável solitariamente pelos seus atos. O homem tem o livre-arbítrio, ele é um ser consequente, portanto, a sua ação individual não é transferível. A sua ação individual é dele, retorna para ele. Isso está em Kardec e o Céu e Inferno em Ezequiel, como nós vimos aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouco e o meu esforço é justamente para abrir vocês, para vocês começarem a pensar por vocês próprios. Eu quero que vocês entendam que essa é o meu grande ideal de professor. Eu quero que meus alunos aprendam a pensar por eles mesmos, refletir, analisar, criar uma condição de opinar, ser opinativos, serem analíticos, serem discriminativos, utilizarem a parte mais nobre que tem, que é as suas inteligências e a sua razão. Eu quero que meus alunos não aceitem as coisas que os palestrantes dizem aí como verdades. Eu quero que eles critiquem sempre isso e coloquem realmente a razão acima de todos os interesses e discursos que essas pessoas propõem. Eu quero que os meus alunos não se apoiem em milagres, em tempos chegados, em transições planetárias, que são expectativas que esses palestrantes criam para dar a vocês uma esperança em relação ao futuro, quando nós ainda nem demos o primeiro passo, nosso maior, em relação ao presente. Eu quero que vocês tratem da sua vida presente, dentro do critério da razão, da moral e do bem, da caridade superior e da justiça divina. É isso que eu quero, que vocês se modifiquem espontaneamente, que vocês se melhorem, que vocês aprendam, porque você se modificando, o seu futuro já estará consignado. Sem essas promessas e sem também essas advertências apocalípticas que o mundo vai estourar, vai explodir, vai vir uma revolução, nós vamos caminhar com Deus. Nós somos a parte sadia da humanidade, porque nós concebemos Deus, concebemos as leis divinas, somos seres consequentes, responsáveis, nós não prejudicamos aos outros, assim como não queremos ser prejudicados. Enfim, são os princípios mais importantes para que nós possamos percorrer a grande estrada da nossa redenção. Então, era isso que eu, mais uma vez, passei para vocês. Eu agradeço, mais uma vez, a presença de todos e desejo um bom dia.